aí, quando a gente vai buscar a história, a gente vai ver que a história muito se fala sobre missão, muito se fala sobre obediência, muito se fala sobre unção, ou melhor dizendo, manifestação de Deus. Só que daí, irmão, quando a gente para analisar a Escritura e faz uma autoanálise do que nós estamos vendo hoje, existe muita falta, ou existe muita dificuldade hoje das pessoas se dar como esses se deram para viver o propósito de Deus na vida real, ou na realidade da vida. E aí, a gente passa dias e dias, e olhando um para cada um, a gente vê a dificuldade. A gente vê a dificuldade no rosto, a gente vê a dificuldade no semblante, a gente vê a dificuldade no adorar, a gente vê a dificuldade das pessoas no levantar das mãos, a gente vê a dificuldade das pessoas de vir cultuar a casa de Deus, a gente vê a dificuldade das pessoas em inúmeras as formas. E aí, que quando a gente olha para os grandes homens e grandes mulheres de Deus, que antes de nós tiveram a sua vida bem sucedida no reino de Deus, a gente analisando tudo isso, irmão, a gente vê uma grande dificuldade. E aí a gente lembra muito logo daquela palavra que Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí tudo isso se dá pelo quê? Pela multiplicação das coisas, pelo crescimento de tudo, e aí pela muita ocupação da lei. Eu me deixo ser levado por também aquilo que está crescendo ao meu redor. E aí, ô irmão, eu olhando para a situação, é como se eu dissesse: não, eu vou deixar para segundo plano. Quer dizer, o que é do reino, a gente sempre deixa para o que é para depois. Por isso que Paulo escreve, se eu não me engano, a carta aos Filipenses, ele vai dizer que muitos ou todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Então logo se dá, ou logo nós temos a verdade, que nós temos no nosso coração, sim, o desejo de crescer, de se dar bem, de chegar em lugares melhores, ou chegar até em uma situação melhor da vida. Nós temos essa vontade. Mas que quando, amor, nós olhamos para o propósito divino, a gente tem uma dificuldade, ou a gente deixamos sempre para uma segunda ordem, ou um segundo plano, ou depois eu vou. Não é assim? Mas que eu acho interessante que o mundo, ele não perdoa, Raul. O mundo, ele me leva a uma obrigação, e que se eu não sei, ou melhor dizendo, se eu não for obediente ao mundo, eu não vou comer. Se eu não for obediente ao mundo, eu não vou vestir. Se eu não for obediente ao mundo, eu não vou me formar. Eu não vou chegar a um entendimento superior àquele que eu tenho. Mas então, como assim sim? O mundo, ele exige de mim que eu preciso estudar. O mundo exige de mim que eu preciso trabalhar. O mundo exige de mim tudo e todas as coisas. E ai de mim, se disser não para ele. Se eu disser não para o trabalho, eu não como. Se eu disser não para o ensino, eu fico uma pessoa sem entendimento, sem sabedoria, sendo levado em toda roda de doutrina, de entendimentos. Então o mundo, ele querendo ou não, ele me obriga. E eu devo, por obrigação, ou melhor dizendo, por necessidade, me deixar ser levado por ele. Só que o maior plano de Deus na terra não é no mundo, não é as coisas que acontecem na nossa vida pessoal. Não. O grande plano de Deus é que cada um de nós venhamos nos despertar enquanto é tempo. Então, como assim? Sim, a Bíblia diz: desperta, tu que dorme, e o Senhor te
Senhor não precisa de nada, eu estou falando para o Senhor, perguntando, ou dizendo coisa que é verdade. Por mais que o Senhor olhe e diga assim, eu preciso. Eu digo para o Senhor não precisa de nada. Que tudo o Senhor já tem. Quem precisa é o mundo. Eu e o Senhor não precisamos de nada. Então por quê? Porque nós já temos o Espírito de Deus. Nós já temos a presença de Deus na nossa vida. Nós já temos o Deus Todo-Poderoso para nos servir. Então como assim sim? Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim foi para servir. Então Jesus não veio para que eu e você viesse aqui a servi-lo. Ou melhor dizendo, servi-lo. Ele que veio nos servir. Deus veio a mim e a você servir. E por conta disso, eu e você estamos aqui, prontos para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para entender a voz que tem Ele falando conosco. Então eu não preciso de nada. Então por quê? Porque o tudo eu já tenho. O tudo já está dentro de mim. O tudo já tem me concedido graça. O tudo já tem me falado. Então o que me resta? Obedecer. Deus já tem falado. O que resta é nós obedecer. E eu vou falar de Jacó. Lembra? O mundo, ele me obriga. O mundo fala para mim que se eu não fizer, as consequências vêm e vêm. Parece uma coisa, vem. Mas vem, sabe quando? Quando eu e você quer desobedecer a Deus. Quando eu e você é desobediente a Deus, as consequências vêm. Sabe por quê? Porque quando eu e você não quer obedecer, é como se dissesse aquela coisa: eu não quero nem isso e nem quero aquilo. Aí a Bíblia não diz, Amarim, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. E não tem aquela questão: o que é sujo, suje-se mais. E o que é limpo, limpe-se mais. Porque se quiser ficar no meio termo, as consequências vêm. Então precisa-se eu e você nesta noite entender que nós precisamos tomar uma decisão. Ou é quente ou é frio. Ou é sim ou é não. Ou nós, se nós quisermos viver de outra, não. Eu quero viver do jeito que eu quero. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor vai um dia se encontrar comigo e com você. E que quando eu e você se encontrar com Ele, nós vivemos dessa maneira, quer dizer, nem faço, nem não faço, nem quero fazer, nem quero, nem não quero.
disse que é o grande, ou melhor, no livro da... Antes de falar de Jacó, Jesus mandou 72. 72 para uma Bíblia. Quando eles voltaram felizes. Sim ou não? Jesus disse: não alegreis porque o Espírito vos submete, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro. Vem comigo nessa história. Então Jesus mandou 72 para a missão. Voltando eles, voltaram felizes. E Jesus disse que o nome deles estava escrito no livro. Você entendeu? O meu nome e o teu nome só vai se escrever lá quando eu e você entender que nós temos que ir. Porque eles foram. Quando eles voltaram da missão, Jesus revelou para eles que eles não sabiam. Então o meu nome e o teu nome só vai se escrever no livro do Cordeiro quando nós fazer ou obedecer a voz do Cordeiro de Deus. E aí está a dificuldade. Como obedecer, galera? Uma voz que vem falada, como a Mauri falou hoje. Uma voz mansa. Como obedecer uma voz mansa, irmão? Como obedecer uma voz mansa? Como obedecer alguém que chega para você e diz: meu querido, meu lindo, meu amor, vai trabalhar na minha vinha? Como, amor? Obedecer uma voz dessa? Meu amor, vai trabalhar na tua vinha, mas também dando a mim a escolha, o poder de escolher. Como, irmão? Como obedecer um Deus que fala com voz mansa e que também na fala dele me dá o direito de escolher? Aí quando você e eu olham para a situação, sabe o que é que a gente diz? Eu tenho um livre-arbítrio, então eu vou deixar para depois. Não é assim? Mas vamos entrar na história. Gênesis de Jacó. Todos nós sabemos a história de Jacó. Jacó. Todos nós sabemos a história de Jacó. Sim ou não? Gêmeos. Segundo, nasceu segurando no pé do seu irmão. Seu irmão, homem de caça, primogênito, a bênção estava sobre ele. Nós sabemos que Raquel, sua mãe, enganou a Isaac, enganou e fez Isaac abençoar Jacó. E aí, diante disso, irmão, se deu o que se deu. Jacó teve que sair fugido da sua casa, porque Isaú queria matá-lo. Quando Isaú chegou o tempo da bênção, e ele chorando, falando para Isaac, seu pai, disse: pai, não me restou nem sequer uma bênção. E ele disse: não, para você não tem bênção nenhuma. E aí ele chorando, cria-se dentro dele um sentimento ruim, pois na casa do meu pai vai haver luto, e eu vou matá-lo. E decidido matar o propósito, ou matar aquilo que Deus levantou, chega ao conhecimento de Raquel. E Raquel rapidamente chama Jacó ao entendimento e diz: meu filho, vá para Padan-Aram, vá para a casa do seu tio e fique lá até o que você fez, ou o que a gente fez. Se esqueça, Esaú, e supere isso. E aí, meu irmão, olha o que eu estou dizendo aqui nesta noite. Eu estou dizendo que o grande propósito de Deus para ser realizado
se dá, sabe por quê? Se dá por muita luta, se dá por muita dificuldade, Amaury. Se dá por muita luta e dificuldade. Porque o grande propósito de Deus, para cumprir-se, não precisava de muita coisa. Era somente vai e vai. Era somente vem e vem. É o propósito de Deus, irmão. Então não era para ter tanta dificuldade. Não era para existir esses empecilhos que existem. Era para ser vai e vai. E assim cumprir e voltar. Mas aqui, irmãos, a Bíblia diz agora que quando Jacó, sendo o filho mais menor, o mais velho, se trata de Esaú. Mas de Jacó não é o menor, como ela dizer, o mais novo. De Jacó é o menor. Mas se você for analisar, irmão, quando eu acho lindo, que quando Deus quer trabalhar na minha e na tua vida, por mais que eu e você coloque dificuldade, mas que por mais que eu e você coloque dificuldade, Deus sempre vai criar uma situação para que eu e você entenda o plano e a vontade dele. Eu acho lindo, por isso que Jesus, ele diz assim, ó, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então deixa eu te dizer uma coisa, se eu e você colocar dificuldade, não se preocupe não, que nada vai acontecer mesmo, não vai. Mas se eu e você temos um propósito a ser cumprido de missão, por mais que eu e você saia daqui fugido, mas nós vamos sair para viver o propósito de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa, já que você entendeu nesta noite que muitos não fazem porque acham que é fácil ou que não é, muito obrigado, mas Deus está aqui para dizer, se você entender a voz de Deus, ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então deixa eu te dizer uma coisa, você tem a oportunidade nesta noite de mudar de vida, você tem a oportunidade nesta noite de viver as coisas extraordinárias de Deus, você tem a oportunidade nesta noite de sair daqui transformado, você tem a oportunidade de Deus de sair daqui restaurado, você tem a oportunidade de Deus de dizer, a partir de hoje eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se vai fazer na minha vida novo. Então deixa eu te dizer uma coisa, nesta noite Jesus manda eu te dizer, na casa ainda há lugar para trabalhar, ainda há lugar para fazer, ainda há lugar. Se você aceitar nesta noite, Jesus muda a tua vida, Jesus muda a tua história, Jesus muda a tua casa, Jesus muda a tua família. Mas você e eu precisamos obedecer a voz do Todo-Poderoso. Glória a Deus. E aí, irmãos, Padarã, ele sai menor. E como o menor vai fazer algo, como é que o menor vai se virar? Como que o menor vai lidar com a situação de fugir? Mas a necessidade era maior. Ou ele fugia, ou morria. Ou Jacó fugia, ou ele morria. E aí, irmãos, independente da idade, sendo grande ele ou pequeno, por causa da necessidade, ele tinha que ir. Ele era obrigado. Ou ele fazia, ou ele morria. E nenhum que estão aqui quer morrer. Então deixa eu te dizer uma coisa, o que está ali e aqui esperando é um pecado. O pecado está naquela porta, esperando a mim e a você a sair. Então como assim sim? A necessidade, irmãos, nos obriga nesta noite a fazer a vontade de Deus, a obedecer a vontade
aceitar a proposta e fugir, ou ficar e morrer. Todos nós sabemos a resposta. Só que o propósito de Deus é pequeno, é novo. Acaso o propósito de Deus é pequeno e é novo. Como se virar, como aprender, como se alimentar, como se vestir, o propósito é novo. Mas para uma criança dessa, ela trabalha, como é que ela se veste, como é que ela come, o propósito é pequeno. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe um versículo no capítulo, no 1 São João, capítulo 1, versículo 27, se eu não me engano, que está assim: não é necessário que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, ele saiu pequeno de perto do seu pai e da sua mãe, Amaury. Então como é que ele ia se vestir, Jacó? Como é que Jacó ia comer? Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando ele só saiu com aquela esperança: ou eu saio para cumprir, ou eu fico para morrer. Deixa eu te dizer uma coisa, ou eu saio para cumprir, ou eu fico para morrer. Deixa eu te dizer uma coisa, mas que se você sair, não se preocupe, que o Senhor não vai deixar faltar o pão, o Senhor não vai deixar faltar a veste. E sabe por quê? Porque Jesus disse: ei, vocês não estão vendo? Até os passarinhos comem. Ei, deixa eu te dizer, até os lírios do campo se vestem, e se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória. Deixa eu te dizer uma coisa, o que me prende, o que te prende é o vestir, é o comer. Não se preocupe, Jesus vai adiante de você e diz para você: não temas, apenas obedeça a minha voz. Eu estou aqui te chamando para viver um grande propósito. Ele está para me dar e te dar as coisas extraordinárias. Aleluia. Glória. E aí Jacó chega numa situação, ele achou uma pedra, e como o sol já tem se partido, como o sol já tem declinado, o que lhe restou foi a noite escura. O que restou para Jacó, longe do seu pai, longe da sua mãe, foi uma noite escura, Maurício, e uma pedra apenas, e um pouquinho de azeite. Aleluia. Glória a Deus. O que restou foi para ele uma pedra, a noite escura e um pouquinho de azeite. E aí o que faço eu diante de uma situação dessa? Estou fraco, estou sem a luz do dia, estou sem comida, estou com a roupa do corpo. O que fazer? Se desesperar? Também. O medo envolve Jacó. Ele já saiu com medo do seu irmão. Ele já saiu com dúvidas e interrogações na sua mente. Ele já saiu em confronto direto com ele mesmo. E talvez, irmão, até arrependido pelo que fez. Mas que o propósito que começou em Abraão, em Abraão, tem que passar por Isaac, tem que chegar em Jacó, e tem que passar por Jacó, e tem que continuar pelos filhos dele, e tem que continuar pelos reis da terra, e tem que continuar pelos juízes que se foram, pelos profetas também, até chegar em Jesus. E aí o propósito não para, e chegando em Jesus, vem para os 12 discípulos. Aí os 12 discípulos não param, aí nunca decide. Aí Jesus falando na palavra diz: ó, agora
chamou aquele lugar de Betel, não foi? Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, não foi assim? Ele disse que lá o Deus terrível se encontrou com ele. Mas se você for analisar, Maurício, lá embaixo está assim: o nome dessa cidade não era Betel, era Luz. Aleluia. Betel foi o nome que Jacó colocou naquele lugar. Mas que antes desse nome, o nome daquela cidade, aonde Jacó estava, era Luz. Sabe o que Jacó não entendia, irmãos? É que ele estava naquele lugar de luz, mas estando vivendo uma escuridão que lhe oprimia, que lhe traria medo, que lhe traria dúvida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: ei, o que Davi fez foi algo, o que Jacó fez foi algo extraordinário. Jacó pegou uma pedra, e tudo que pedra é essa? É Jesus de Nazaré. Ele não é a pedra da esquina, ele não é a pedra que
na unção, graça na oração. Ó. Quando você tem a palavra de Deus primeiro, Deus coloca graça na tua oração. E aí, Ele coloca sobre aquela pedra. E eu acho lindo isso. Que o que Ele não esperava aconteceria a partir da hora. E o que eu acho lindo, irmão, é que no sonho, Maurício, Deus disse a ele: não temas, Jacó, pois eu sou contigo, para te guardar, para te conduzir, para te proteger, para te abençoar. Oh, irmão, não é tão bom, Maurício, quando a gente sai, às vezes por obrigação, irmão. Eu estou saindo por obrigação, porque ou eu fico e morro, ou eu vou viver o propósito de Deus. E aí, quando ele pensa, e agora, o que vai ser de mim? Eu sei que eu tenho que ir para Padarã, mas como é que vai ser sem GPS? Sem ninguém para me direcionar, eu preciso sair. Porque se eu fico, eu vou. E aí, irmão, engana-se o homem. Pensar que numa saída dessa ele vai sair só. Deus aparece no teu sonho, querido. Deus vai aparecer no teu sonho, querido, para dizer: não temas. Do jeito que eu fui com Abraão, teu pai, eu serei contigo na caminhada. Quer dizer, do jeito que eu fui com Jesus, eu vou ser com você. Eu vou ser com você para entrar, para sair. Eu vou ser com você para se vestir. Eu vou ser com você para comer. Eu vou ser com você para ter tudo aquilo que você precisa e também não precisa. Deixa eu te dizer uma coisa: para isso, ou eu e você entende a palavra, ou sai por obrigação. Então, como assim? Sim, você tem duas hoje oportunidades: ou você sai porque você entende que Deus não vai te desamparar, ou você sai porque você está sendo obrigado. Mas de uma maneira ou de outra, você precisa entender que Deus nesta terra veio para te dar vida, e vida com abundância, para te fazer cheio, para te fazer grande, para também escrever o teu nome no livro da vida e te fazer viver uma vida cheia de paz e alegria no reino de gozo sem fim, no reino da glória de Deus. E para isso só vai acontecer se eu e você se despertar. Enquanto é tempo, busque. Enquanto é tempo, desperte. Enquanto é tempo, levante. Então, enquanto é tempo, escute. Enquanto é tempo, faça. Por que então? Porque na noite vem. E quando a noite vier, ninguém vai poder mais trabalhar. Quando a noite vier, ninguém vai mais poder trabalhar. Não foi assim que Jesus disse? Enquanto é dia, eu sou a luz do mundo. Enquanto é dia, todos podem trabalhar, mas chegando a noite, ninguém vai poder trabalhar, ninguém vai mais poder trabalhar. E se a noite chegar, crente, tome cuidado. Por quê? Porque na noite o diabo vem, na escuridão o diabo vem. E se ele vier, irmão, acabou-se. Está bem de saúde, irmão? Trabalhe, obedeça, aceite. Está bem de saúde, irmão? Trabalhe, obedeça, faça. Está bem de saúde, irmão? Obedeça.